Beleza, galera? Mais um vídeo aí, e um vídeo bem informativo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Muitas informações que eu venho coletando ao longo desses anos sobre uma doença que é uma doença sistêmica, que às vezes acomete um local específico e tem vários tipos, né? Mas eu gostaria de falar de maneira simples e que vocês possam ter recursos e entender um pouco de como funciona essa questão. Vou falar um pouco sobre as neoplasias, né? O câncer, uma doença muito triste, que dados agora de 2020 do INCA indicam mais de 600 mil novos casos, né? Só nesse ano, entre homens e mulheres, contando todos os tipos de câncer, sendo os mais comuns os de mama nas mulheres e os de próstata nos homens. E dados de 2018 indicam mais de 220 mil mortes em apenas um ano com câncer. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, vou fazer outros também, no qual eu posso dar algumas informações úteis para auxiliar na prevenção e também auxiliar no entendimento dessa patologia. Começando pelo início, o que se trata? Muitas pessoas têm muito medo desse nome, né? Câncer, mas funciona da seguinte maneira: são multiplicação de células anormais, células com DNA alterado, e essa alteração ela pode ter sido por deficiência de oxigênio, por substâncias químicas cancerígenas, por alterações do sistema imunológico e de algum órgão que tenha a capacidade de produzir linfócitos, né, medula óssea, baço, fígado, né, órgãos linfóides, né, sistema linfático, capacidade de produzir linfócitos para a prevenção do câncer, né? O fato é que todos os dias nós produzimos células defeituosas. Só que o que vai ser crucial no desenvolvimento de um câncer ou não é quando o número de células defeituosas crescem mais rápido do que a capacidade do corpo de fagocitar elas, matar essas células, né? E esse processo é feito por diversos fatores extremamente complexos no corpo, por isso que exige mais vídeos. O interessante é eu passar para vocês aqui um conceito básico, alguns conceitos básicos que podem auxiliar na prevenção e no entendimento dessa patologia. Pois bem, a gente produz algumas células, por exemplo, a natural killer, elas conseguem ir lá e fagocitar, encapsular e matar as células defeituosas. Outra coisa que desde a antiguidade sabia-se para evitar a formação de tumores é manter sempre a energia em circulação. Isso tanto em ponto de vista mental, espiritual, quanto físico, né? Fazer sempre a energia circular. Você pode observar um rio, a água é límpida. Em um pântano a água é totalmente parada e suja. Por quê? Porque no rio a água está oxigenando e no nosso sangue não é diferente. No nosso sangue o oxigênio é carregado pela molécula de hemoglobina, pela proteína hemoglobina. A hemoglobina, né, ela carrega o ferro e o oxigênio para levar até as células. Então, quanto mais hemoglobina e mais oxigênio leva até as células, menor também é a possibilidade de ocorrer um câncer. Os tecidos bem oxigenados, segundo Manfred von Ardenne, que trabalhou com o Dr. Otto já
isso tem mais de 80 anos, eles descobriram que a célula cancerígena é muito sensível ao oxigênio. Uma vez que ela entra em contato com o oxigênio, ela morre. Então ela tem um metabolismo anaeróbico, ou seja, ela não utiliza o oxigênio como fonte de energia, ela utiliza outras fontes de energia, ela gera uma inflamação em volta da massa de células, é uma massa grande de milhares de células, né, um câncer, milhões de células que eles começam a se multiplicar desordenadamente e em volta dela, como produz substâncias tóxicas, não consegue penetrar o oxigênio dentro. Então o Manfred von Ardenne, junto com o Dr. Otto, também que recebeu 2 prêmios Nobel, o Dr. Manfred tem mais de 600 patentes, descobriram que o oxigênio consegue destruir a célula cancerígena, porque a célula cancerígena é extremamente sensível ao oxigênio. Pois bem, mais de 40%, segundo estudos recentes da medicina biológica alemã, mais de 40% das pessoas com mais de 40 anos tem redução na oxigenação dos tecidos do corpo. Muitas cidades, por causa da poluição, têm redução do volume de oxigênio nas cidades, né? Olha o quanto que isso é importante a gente estar atento. Não só a forma como a gente respira, mas o ambiente que a gente respira o oxigênio é importante para a manutenção da nossa saúde, para a síntese de ATP e energia, né? Para manter o sistema imunológico forte e para que a gente não diminua a possibilidade de desenvolver alguma neoplasia. Muito bem. Agora eu gostaria de falar de fatores anti-inflamatórios, por exemplo, e fatores de pH. O pH do sangue ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Quando utilizamos fatores acidificantes do sangue, esses fatores acidificantes diminuem a oxigenação. Vou dar um exemplo. Hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Ao invés aquela hemoglobina, ao invés de estar carregando ferro e oxigênio, ela foi glicada, ou seja, ela está carregando também glicose, então diminui a oxigenação tecidual. A hemoglobina glicada acontece por causa de picos de glicose, picos de glicemia, devido à ingestão exagerada de açúcar refinado ou de carboidratos refinados, no qual vai dar um pico de glicemia e vai dar um processo chamado glicação. Isso é uma das coisas que diminui a oxigenação celular, além do sedentarismo, né? Pois bem, outra coisa que diminui a oxigenação celular é o pH sanguíneo estar baixo devido a alguma infecção ou ainda devido à alimentação cheia de produtos industrializados e também produtos comprovadamente cancerígenos, como corante caramelo 4, açúcar, álcool, benzeno, álcool isopropil, substâncias que têm em alguns alimentos embutidos, em conservantes e corantes, eritrobato, etc. E tem que tomar cuidado, porque isso aumenta a chance de inflamar as células, diminui o pH do sangue, a oxigenação dos tecidos e aumenta a probabilidade da pessoa ter uma neoplasia. Outra informação importante é manter os níveis de D3 acima de 50 nanogramas por ml. Foi comprovado um estudo mundial no qual altos níveis de vitamina D3, quanto mais você pega sol, até um certo limite, né? Mas quanto mais vitamina D3 você tem no corpo, também é anti-câncer, ou seja, ela também diminui a possibilidade da pessoa ter um câncer. Alimentos anti-inflamatórios, alimentos que têm o poder de diminuir os processos inflamatórios, como por exemplo o NF-kappa-beta, né? O NF-kappa-beta é um fator de inflamação
de crescimento de células, que ele é útil no organismo, porém se ele estiver extremamente aumentado, ele pode inflamar demais as células e pode também ser um dos fatores, que são centenas de fatores, que pode aumentar a incidência de neoplasias. Então veja, alguns alimentos anti-inflamatórios, como o ômega 3, eu vou dar exemplo também do magnésio. Magnésio vem do latim magno, que significa maior ou mais importante. Por quê? Se você pega uma molécula de clorofila, a clorofila, que faz a fotossíntese, ela é uma molécula muito parecida com a nossa hemoglobina. No núcleo da molécula de clorofila é magnésio. O magnésio é importante para a oxigenação celular também, e não é diferente na natureza. Por isso que na medicina de von Ardenne, no protocolo de von Ardenne, eles utilizam natocnase, eles utilizam altas doses de vitamina B1, altas doses de B12, eles também utilizam várias enzimas, por exemplo, L-citrulina, que vem da melancia. Além da natocnase, eles utilizam substâncias que aumentam a produção de óxido nítrico para aumentar a vasodilatação e, melhorando a circulação, facilitar também a oxigenação. Eles usam até máscara de oxigênio de alto débito, fazem uma hiperoxigenação, que é uma terapia biológica alemã, né? Depois vocês pesquisem sobre isso, para aumentar a oxigenação celular. Até fazem isso em atletas, fazem isso com pessoas que tiveram um AVC, um AVE, problemas circulatórios. Eles conseguiram provar que aumenta a incidência de problemas cardíacos, de problemas circulatórios, de câncer, se tiver os tecidos com baixa oxigenação. Então a terapia, por exemplo, biológica alemã, a terapia medicina de von Ardenne, se baseia nesse princípio também, que é utilizar altas doses de B1, magnésio dimalato, altas doses de B12, natocnase, substâncias que aumentam o óxido nítrico. A L-citrulina aumenta a síntese de L-arginina, e a L-arginina também é um vasodilatador, é um aminoácido vasodilatador que a gente produz, né? Então olha como que é importante todo esse processo, esse terreno biológico, o sangue estar oxigenado, estar com o pH equilibrado, né? Para que a gente possa ter saúde e evitar inflamações, e auxilia na prevenção do câncer. Falando um pouco sobre a medicina chinesa, a importância do livre fluxo suave de Qi no organismo, ou seja, o livre fluxo de energia. Isso depende muito do processo chamado, que são os 3 tesouros, que eu já falei em outro vídeo, né? Que é Lianjin Huanshu, Lianjin Huaqi, Lianqi Huashen, Lianshen Huanshu, né? Que é o processo dos 3 tesouros, o equilíbrio entre o espírito, a energia e a essência, né? A gente está com a parte emocional, espiritual forte, porque é o sistema nervoso que controla o sistema imunológico. Todas as células do sistema imunológico são produzidas a partir do comando do sistema nervoso. Então a gente tem que estar sempre com uma perspectiva, sempre com o espírito voltado para um objetivo no qual a gente tem uma fala correta, uma ação correta, um pensamento correto, para que a gente possa direcionar. Existe uma frase na medicina chinesa, né? Se você consegue ver a montanha, você consegue subir ela. Isso significa, se você consegue visualizar, você consegue fazer, mas você tem que ter uma perspectiva. O corpo é a mesma coisa. Se você manda sinais no seu sistema nervoso, através da sua consciência, do seu espírito, da sua essência, da sua energia, sinais de que você vai estar cuidando bem do seu corpo, mandando energia boa para as suas células, desejando o bem para todos. Então você faz o seu corpo, as suas células começam a vibrar positivo, e aí o sistema nervoso
começa a regular a produção de opiáceos, por exemplo, o OGF, o Opiáceo Growth Factor, que é ele que faz a diferenciação da produção, por exemplo, de leucócitos, da produção de leucotrienos, de prostaglandinas, de várias outras substâncias do sistema imunológico. Quem controla o sistema imunológico é o sistema nervoso, beleza? Então, com essa gama de informações, eu vou deixando esse vídeo, que é um vídeo que daria assunto para 10 horas ou mais, e depois espero fazer um outro vídeo falando sobre esse mesmo assunto, que é um assunto muito complexo, mas que é importante todos saberem. Quanto mais oxigenação, mais alimentos anti-inflamatórios, mais equilíbrio e hidratação do sangue, um equilíbrio do sistema nervoso e outros fatores que eu citei no vídeo podem auxiliar realmente, todos os estudos mostram, para auxiliar na prevenção dessa doença tão terrível. Ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo.